Olá, queridos amigos, queridos irmãos, espectadores. Sejam todos bem-vindos aos canais virtuais da Casa Virtual Luz Espírita, a nossa Cavile. É uma alegria tê-los conosco nesta casa de socorro espiritual, uma casa que nos acolhe a fim de que possamos aprender o Evangelho de Jesus e as verdades sobre a existência do ser humano na Terra. Está começando mais uma palestra online. Estamos no YouTube, estamos no Instagram. Como todo trabalho que fazemos por aqui, começamos pedindo a proteção de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que possa nos proteger, nos amparar, estar conosco e nos fortalecer com seu imenso amor e com a sua imensa paz nesses momentos em que iremos refletir assuntos que Ele soube tão bem trazer para nós, nos ensinar, nos encaminharmos na nossa jornada evolutiva. Que as tuas falanges, querido Mestre, comandados por Maria de Nazaré, espalhadas pelo orbe, nos protejam e nos amparem, sobretudo nesses momentos difíceis que estamos vivendo como humanidade. Seguindo então as nossas reflexões a respeito do Espiritismo, hoje estamos trazendo uma reflexão sobre a paz. Esta reflexão foi extraída de um texto compartilhado pela nossa querida irmã Cristiane Campos, no grupo de WhatsApp dos trabalhadores voluntários da Cavile. E este texto versava sobre onde mora a paz. Sabedores que somos, que a doutrina espírita se apresenta como consoladora, porque nos ensina o caminho evolutivo, ora nos mostrando como devemos nos comportar diante da vida, portanto, diante das leis de Deus, ora nos recomendando o que devemos praticar ou o que não devemos praticar, a fim de que as nossas ações não sejam impeditivas da nossa jornada evolutiva, com segurança, com paz e com harmonia, a fim de que não mergulhemos no pântano do sofrimento. Por quê? Porque estando na Terra, um planeta de expiações e provas, estando na carne, estamos aqui para nos educar. E a doutrina espírita é um precioso instrumento de educação. Não é a dona da verdade, mas é um bom caminho para nos ensinar a viver de acordo com as leis naturais, as leis de Deus. Então, o texto em questão é sobre o comportamento de dois moradores urbanos de uma área aparentemente bastante movimentada de um bairro de uma grande cidade, e de um rapaz que vai morar na praia. E se desenrola mais ou menos assim. Vou procurar sintetizar esta história a fim de que depois possamos refletir sobre ela. Pedro, um dos personagens, morava próximo a uma rua central de uma grande capital há mais ou menos uns 15 anos.
Nos últimos tempos, estava à beira de um ataque de nervos, pois não conseguia mais suportar o barulho contínuo do movimento dos carros ali naquela avenida. Ele tinha algumas escolhas, pensava sobre elas. Podia trabalhar o fechamento da avenida, ao menos à noite, ou pela modificação da legislação sobre poluição sonora e ambiental, no caso do uso dos automóveis, ou ainda poderia tratar de mudar-se do local. É importante comentar também sobre o seu vizinho. Ao mesmo tempo em que Pedro vivia este drama, o vizinho Bernardo, que morava ao lado, apartamento ao lado, em frente à mesma rua, ao mesmo movimento, perguntado o que ele achava de viver naquele local, a resposta foi surpreendente. Revelou que adorava viver ali. Ele achava aquela vista linda. Aquela vista do seu apartamento lhe proporcionava um maravilhoso nascer do sol de sua janela. Adorava observar a cidade, perceber os habitantes caminhando, os carros circulando, os resistentes passarinhos convivendo com todo aquele urbanismo, aquela urbanidade e resistindo a tudo aquilo. Aprendeu a viver naquele meio. Numa conversa entre os dois, Pedro não aguentou e questionou: mas e o barulho, meu amigo? Você não se incomoda com toda essa barulheira que não tem fim? Bernardo olhou compassivo e disse-lhe: olha, fico tão concentrado nos meus afazeres que nem percebo o barulho. Pedro não podia acreditar. Por um instante achou que o vizinho tivesse problemas auditivos, que era surdo. Falou bem baixinho para testá-lo. Ele ouvia muito bem. Então, e à noite, perguntou ele, tu não te incomoda com o barulho à noite? Como fazes para dormir, meu amigo? À noite, respondeu Bernardo, ao deitar-me, sinto-me tão feliz com o dia vivido e com as coisas que tenho feito que nem me incomodo com o barulho. Durmo a noite inteira. Pedro pôde ver então a sinceridade e pureza nas palavras e nos olhos do vizinho. Naquele momento ele teve uma percepção. Por que ele se incomodava com aquelas coisas? Porque ele não era feliz. Ele não era feliz com a vida que tinha, com as coisas que tinha, com as coisas que fazia. O problema não era o ambiente. O problema era ele. Percebem? Mudando um pouco o trecho da nossa história, dos dois personagens que acabei de citar, vamos para o rapaz que vai morar na praia. O nome dele é Daniel, jovem de família abastada, casado, morador de um condomínio fechado, foi presenteado pelo pai com uma casa na praia. Imaginem só, 99 de cada 100 de vocês que estão me vendo e me ouvindo adorariam um presente desta natureza, uma casa na praia. Bem, ele também achou bom, achou que se daria bem, que seria um lugar mais tranquilo e pacífico para morar junto ao mar. Os dias se passaram. Instalado lá, ele percebeu pouco a pouco que não seria capaz de suportar aquele estilo de vida.
Aquele barulho das ondas batendo na praia lhe incomodava. As gaivotas fazendo aquela algazarra em bando lhe chateavam. A maresia, aquela umidade, ele não gostava. A areia que insistia em acompanhá-lo no seu carro não era do seu agrado. Entrava no carro, entrava na casa. Daniela entrou em crise. Variava de estados de irritação e depressão. Começou a tomar remédios e, ao cabo de um tempo, decidiu mudar-se de lá. Percebem? Percebem por que nós temos o nosso texto de reflexão, onde mora a paz? Será que a paz está na ausência dos ruídos externos? Será que para dormir em paz precisamos apenas do silêncio? Ou a paz tem moradia no nosso íntimo? Ou a paz só se apresenta quando nós estivermos felizes com os nossos dias, com as coisas que fazemos? Não basta, portanto, mudar daqui ou dali ou daquele local. Faz-se necessário mudar a nossa intimidade. Deixar para trás, quem sabe, algumas atividades fúteis, as conquistas passageiras, as ilusões da matéria, e fixar a nossa morada no aconchego da alegria de viver, do amor em família, por exemplo, do prazer de servir, por exemplo. Então, este é o tema, esta é a história que nos cabe a reflexão para hoje. Onde mora a nossa paz? Percebemos claramente no texto a diferença em que os vizinhos recebiam o contato com o ambiente, com a natureza, como reagiam diante deste contato. Também com a nossa visão, no caso do rapaz da praia, como as inquietações íntimas modificam a nossa visão da vida. O que podemos concluir sobre as histórias? De forma mais direta, podemos dizer com certeza que almejamos, que o que nós almejamos, que a paz que nós queremos, não está nas coisas, não está no outro, está em nós, dentro de nós. É um estado de espírito, de nossa alma e, pelo visto, muito difícil de ser encontrada. Não é mesmo? Paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, onde não haja problemas, onde não haja trabalho. Significa estar no meio de tudo isso e ainda ter serenidade e calmaria nas batidas do nosso coração. A paz é um estado interior. Não adianta procurá-la fora de nós. A paz não tem a ver com o lugar onde se mora, mas com o que mora dentro de nós. Percebem? É ou não é uma boa reflexão? De fato, talvez hoje em dia, e por que não dizer que isso não seja uma aspiração da humanidade? Há duas coisas que desejamos ardentemente: termos paz e saúde.
Saúde é um bem-estar físico que todos queremos ter e que aqueles que têm uma vida regrada, em equilíbrio, com um comportamento positivo, fora dos vícios, dos excessos, são brindados com o advento da saúde, de uma vida saudável, pois sentem-se fisicamente bem. Já a paz não é tão simples, pois para alcançá-la, primeiro temos que definir o caminho que traçaremos para ela. E neste sentido já reside a primeira grande dificuldade. Não sabemos ao certo definir um caminho para a paz. Baseados no nosso comportamento sensitivo, geralmente elaboramos fórmulas ineficazes para a sua consulta ou para a sua conquista. Nossa imaturidade espiritual nos prejudica sobremaneira, pois em se tratando de conquistas da alma, o espírito, nós temos dificuldade de traçar metas e diretrizes que nos levam até lá. Então vamos pedir socorro para quem entende um pouco desse assunto, ou diríamos, tem profundidade para nos ensinar. Vamos pedir socorro para nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que cuida muito bem da psicologia transcendental do ser. Lá no livro Triunfo Pessoal, de Divaldo Franco, ela nos passa algumas lições a respeito da vida que poderemos refletir dentro deste contexto de onde mora a nossa paz. Diz ela: mesmo com os notáveis avanços da ciência e da tecnologia, não logramos ainda transformar o ser humano num ser melhor. Não obstante seja inegável o avanço da civilização, da ética e das estruturas sociais, as questões sociais permanecem ainda em plano secundário, quando deveriam ser vividas no cotidiano, pois continuam induzindo as massas ao desespero e à alucinação. Ceifam-se vidas nas ruas em guerras não declaradas, mas de altas estatísticas destrutivas, com a mesma tranquilidade com que algumas nações ditas civilizadas aplicam a pena capital para se livrarem daqueles que lhe pesam cruelmente na economia social e financeira. Sim, o ser humano civilizado acha que encontrou uma solução para o enfrentamento do mal, criando a pena de morte. Ela cita isso. Não logrando, entretanto, educar e reeducar o ser humano, permite o direito de matar como se isso fosse gerador de vida, em terrível desrespeito aos códigos de moralidade que preconizam para os outros, mas não praticam. O ser humano, amedrontado, foge para o isolamento, longe da realidade e buscando o quê? Convivência virtual, porque teme a convivência pessoal, procurando intercambiar emoções através de instrumentos. Extraordinários, é verdade, sem dúvida, mas insensíveis às emoções, ao sentimento de amor, de ternura, de compreensão, de perdão e de fraternidade. Com isso, os consultórios médicos se encontram repletos, os hospitais do mundo se apresentam superlotados, sem vagas, para os contínuos contingentes de enfermos
e os gabinetes de análise de psicoterapia e as clínicas psiquiátricas continuam cheios, sem condições de atender convenientemente a clientela que se avoluma dia após dia. Mesmo que a gente tenha fechado os sanatórios, as providências que nós criamos para mascarar esses problemas não têm sido solução. Encerra ela, este pequeno lembrete, dizendo que, prevendo esses calamitosos dias, Jesus, o terapeuta por excelência, prometeu enviar o Consolador, a doutrina espírita, que faria por tarefa arrancar as raízes do sofrimento, erradicar as causas das aflições, elucidando a respeito da imortalidade da alma, demonstrando-nos a realidade de forma palpável e ineludível. Então, em toda a terra se ouve a voz daqueles que já partiram a nos ensinar o caminho correto para evitar o sofrimento. Enquanto, meus amigos, enquanto nos dedicarmos ao objetivo de alcançarmos a paz, ativamos o que existe em nós, os nossos atavismos, os nossos vícios, os nossos hábitos, e geralmente vamos buscá-la fora de nós, nos outros, em objetos, em coisas materiais. Por isso a reflexão do texto é importante para que possamos entender o conceito de paz e a sua localização. Então a pergunta que dá origem ao texto desta reflexão, onde mora a sua paz, é importante de ser respondida. Porque pode ser um caminho que vai nos trazer tranquilidade, equilíbrio, saúde física, mental, porque a paz traz tudo isso. Se ainda não conseguimos desfrutá-la, é porque ainda estamos em guerra conosco mesmo. Ainda não pegamos gosto pela vida, por aquilo que somos, por aquilo que temos. Ainda estamos buscando algo que nos agita, que nos cega as belezas que o Criador, através da sua providência, colocou à nossa disposição. Por isso, o nosso personagem da cidade grande e o rapaz que foi morar na praia viviam naquela agitação íntima, naquele desassossego, naquela penúria existencial, como se não vivessem e sim sobrevivessem os seus dias, dia após dia. Entendem? Conseguem compreender? Conseguem entender o que nós estamos refletindo? Onde mora a sua paz? Com Jesus aprendemos que ela mora no nosso coração, na nossa alma, e se expressa através do amor nas suas múltiplas facetas, querendo o bem, fazendo o bem, não importando a quem. A paz não é apenas uma ausência de guerra entre os países. A paz é garantir que todas as pessoas tenham moradia digna, tenham comida, tenham roupa, tenham educação, tenham saúde, tenham amor, compreensão, ou seja, boa qualidade de vida. Paz é cuidar do ambiente que vivemos, garantir a boa qualidade da água, do saneamento básico,
a despoluição do ar, o bom aproveitamento da terra. Paz é buscar serenidade dentro da gente para viver com alegria os bons momentos. É ter força, boas ideias para enfrentar os problemas, resolver as dificuldades. Isso tudo sem precisar fugir. A paz é um clima de harmonia, de bem-estar na família, individual, na comunidade, lembrando sempre, onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus. E onde há Deus, nada falta. Então, queridos irmãos, onde mora a nossa paz? Que seja dentro de nós. Que a paz não seja uma meta, que a paz seja o caminho, que a paz seja a estrada, que a paz seja a construção, uma referência para o enfrentamento das aflições e das dores da caminhada. Percebem? Pois este é o nosso recado de hoje. Esperamos que possam refletir sobre ele, pois não há nenhum dos que estão me assistindo ou nenhum ser na terra que não deseje paz. Então, onde mora a paz é de interesse de todos nós. A minha mora dentro do meu coração. Muito obrigado pela companhia, que possamos breve nos encontrarmos novamente e nos despedirmos de vocês, agradecendo novamente a audiência